E todos esses dados são importantes por quê? Porque existe uma base, tá? Existe uma base que é a base visível, o mínimo perceptível, o mínimo separável, o legível e o glone. Como que é essa base? Como que é a base para nós entendermos aqui a respeito da acuidade visual? Nós vamos observar aqui, olha, que a acuidade visual, a base dela é formada por esses pilares. E aqui nós temos o mínimo visível, que é a capacidade de determinar se um objeto está ou não presente em um campo de visão. O mínimo perceptível é a capacidade de perceber o objeto no espaço. O mínimo separável é o menor ângulo visual necessário para que dois objetos possam ser vistos discriminadamente. É a partir desse critério que mede-se a acuidade visual, olha, da diferença de dois objetos que eles possam ser identificados de acordo com a sua separação. É isso que identifica, vou explicar para vocês melhor daqui um pouquinho. O legível mede a habilidade do paciente em reconhecer letras, formas cada vez menores, tá? O ângulo subentendido entre o menor optotipo reconhecido e a retina é a acuidade visual. Olha, o ângulo subentendido entre o menor optotipo reconhecido e a retina é a acuidade visual. E o glone é a degradação do contraste da imagem na retina, causada pela dispersão de luz dentro do olho, causada por meios de ópticos, causados por alterações patológicas, causados por uma série de outros fatores aí, que não vem ao caso agora. Por exemplo, aqui uma patologia, a catarata, que eu vou explicar para vocês ali na frente. Então, vamos entender um pouquinho a respeito desses pilares. Temos aqui o mínimo visível, ou seja, o contraste mínimo de um objeto. Nós precisamos entender que na acuidade visual nós medimos a capacidade que o olho tem de discriminar, olha, essa linha que está um pouquinho mais escura em relação às outras linhas que estão mais claras. Olha, eu vou tirar aqui da frente. Ó, essa está mais clara e essa está mais clara. Essa daqui está acinzentada. Então, a acuidade visual, ela tem como comportamento principal identificar a diferença mínima entre, entre os pontos. Então, quando nós falamos de acuidade visual, nós estamos medindo a diferença mínima entre os pontos que o olho consegue interpretar. Tá? Então, é importante entender que essa diferença mínima são os pontos em que o olho vai conseguir identificar a diferença entre tonalidade, a diferença entre tamanho, a diferença do formato, a diferença da cor, uma série de diferenças que o olho consegue identificar a partir da tomada de acuidade visual. Tá? Por isso que é importante que as letras tenham a diferença entre fundo e letra e cores. E o padrão utilizado para isso é fundo branco e letras pretas. Esse é o padrão do optotipo. Mas, Marcos, eu posso fazer um vermelho, posso fazer um verde, posso fazer um optotipo amarelo, azul, você faz a cor do optotipo que você quiser. Só que a interferência dentro do cérebro, a interferência das ondas, vai ser diferente e a interpretação também pode ser diferente do resultado, tá? Pode dar uma acuidade visual fora do padrão por conta de cores diferentes. Ah, eu vou fazer um preto. Quero fazer um aptotipo preto com as letras brancas. Posso fazer? Pode. Você pode fazer a cor que você quiser. Só que o resultado não vai ser igual a um branco com letras pretas, porque existe uma série de fatores do mínimo visível que vai interferir nessa relação. Por exemplo, você olhar um optotipo, uma tabela de 40 centímetros, vamos falar que tem mais, de 80 centímetros de altura, por média ali, 30 centímetros de largura.
branca, na parede branca, você vai interpretar ela como sendo parte do cenário, como sendo parte da estrutura. Agora você coloca uma tabela preta de 80 centímetros numa parede branca, vai ficar ali algo muito chamativo que nossa retina consegue identificar e pode ser algo confuso para o nosso cérebro. Então, por isso que o ideal é fundo branco e letras pretas. Isso é um padrão, tá? Se eu estou fazendo uma medida padrão, então, eu preciso de um equipamento, de um acessório que seja padronizado para essa medida. Outro fator importante também, olha, é o mínimo separável, tá? Onde Helmholtz afirma que o ângulo visual permite percebermos dois objetos distintos em um ângulo de 1 minuto, para uma acuidade visual normal. Então, vamos dizer assim, o que isso está querendo dizer? Que cada ponto deste daqui, olha, corresponde ao ângulo de 1 minuto. Ai, Marcos, o que é um ângulo de 1 minuto? Para ficar mais fácil para vocês entenderem, é a separação que existe entre os objetos de forma padronizada, tá? Depois, aí vem seno, cosseno, tangente, vem, sim, vem uma série de cálculos necessários para identificar o que é isso, que vai ser mais estudado, que vai ser mais aprofundado na parte da acuidade visual. Aqui, na interpretação de receita, nós vamos ver uma parte mais resumida a respeito do material. Mas aqui, olha, nós podemos identificar que esse objeto todo, essa visualização toda, que nós podemos juntar ele em várias partes e fazer uma letra. Aqui poderia ser do mesmo jeito, poderia ser um F. Aí teríamos um Φ. Então, o ângulo separável, o mínimo separável, ele vai conseguir identificar todas essas distâncias para formar uma imagem. E cada ponto desse daqui corresponde a um ângulo diminuto. E, por padrão, todo optotipo, ele é construído, o optotipo é construído com informação, com distância entre os pontos, em ângulos diminutos, e cada imagem corresponde a 5 minutos. Ou seja, toda imagem que for formada, que dá como resultado 5 pontos de 1 minuto. Então, quando vocês observam aqui, olha, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos. Temos aqui. Se vocês forem observar aqui, nós vamos ter 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos. Se vocês forem observar aqui, nós vamos ter 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos. Se vocês forem observar aqui, nós vamos ter 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos. Então, todas as letras do optotipo, elas correspondem a 5 minutos divididos em 5 pontos de 1 minuto. Então, nós podemos interpretar que cada ponto identificado se transforma em um objeto. Se vocês identificam ali a sequência de 5 pontos em uma linha de 5 pontos, nós vamos ter um resultado, nós vamos ter um objeto ali. Nesse caso específico, pelo mínimo separável, nós conseguimos identificar, olha, o mínimo separável ele vai estar aqui. Pelo mínimo separável, olha, aqui é o mínimo separável, esse amarelo não apareceu, vamos por outra cor aqui. Ó, aqui é um mínimo separável, aqui é o mínimo separável, aqui, 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 aqui e aqui. Então, esses pontos, eles fizeram o quê? Eles pegaram essa fileira aqui, separaram dessa outra fileira e dessas outras fileiras. Também pegaram essa fileira aqui e separou das demais fileiras. Então, o que que ele fez? O que que esses pontos fizeram? Esses pontos automaticamente criaram uma letra, criaram a letra E.
Tá? Então, nessa representação, por conta dessa separação de pontos, nós temos ali a letra E. Mas poderia ser, caso não tivesse, vou dar uma rabiscada aqui para a gente poder observar melhor. Deixa eu apagar essa parte aqui para eu poder trabalhar ela. Caso nós tivéssemos aqui algo diferente disso, tivéssemos aqui não tivéssemos essa aqui, não tivéssemos essa aqui, não tivéssemos essa parte aqui. O que o mínimo separável está dando para nós como resultado, olha, separando todas essas informações, é a letra F. Então, nós podemos observar aqui que nós temos essa linha de 5 minutos, essa linha de 5 minutos, essa linha de 5 minutos, e o separável aqui, olha, mostrando que nós temos um F. Por isso que é importante identificar o mínimo separável e também o mínimo visível, porque eu só vou conseguir identificar aquilo que está visível. Tá? Isso aqui vai interferir com cones, isso aqui vai mexer com cone, com células fotorreceptoras, isso vai estimular as células fotorreceptoras da retina. Tá? Então, essa compreensão é necessária que a retina esteja sã, que a retina esteja boa para poder interpretar essas distâncias necessárias aí. Então, nós temos o mínimo separável e temos também o mínimo visível, que vai dar como resultado para nós aí essa letra ou então o objeto a ser observado.